Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Então, nosso grupo ficou responsável por falar sobre a terceira infância, né? A gente vai trabalhar, então, o desenvolvimento humano nessa parte da infância. Vamos trabalhar também importantes aspectos psicossociais que ocorrem no desenvolvimento dessas crianças, nessa parte da infância também, trazendo uma luz sobre importantes aspectos, né, no contexto pandêmico, que foi a proposta que a professora fez para a gente. Então, a gente vai estar iniciando essa apresentação com uma contextualização, né, das ideias do livro da Papalha, que a professora pediu para a gente, e também importantes aspectos da teoria de Vallon, né? Então, a gente vai estar interseccionando essas duas teorias para a gente, depois dessa contextualização, ir um pouco mais para a prática no cotidiano dessas crianças, sobre o que que elas estão vivendo, né? Já que a gente fez um questionário para elas, então a gente vai tá podendo fazer uma comparação, né, entre a teoria e a prática mesmo do que está acontecendo com essas crianças. Bom, dando uma contextualizada nas ideias, né, de Papalha e de Vallon, interseccionando elas duas, falando um pouco do desenvolvimento do eu, Henry Vallon, né, ele criou 5 etapas do desenvolvimento. Mas é muito importante a gente ressaltar aqui que essas etapas do desenvolvimento, elas não têm ele não estipula uma idade certa para cada uma delas, né? Como a gente tem visto já ao decorrer das aulas. Então, mas para fechar uma idade assim, Vallon ele deixou a categoria da terceira infância como desenvolvimento categorial ou escolar, né, que ocorre ali entre os 6 e os 11 ou 12 anos. E ele, a partir dos 12 anos, já a, ocorre outra fase, né, da puberdade, etc. Bom, falando aqui do desenvolvimento categorial, né, para Vallon, Vallon vai trabalhar muito na sua teoria com a afetividade e com a emoção no processo de desenvolvimento. Piaget e Vygotsky também trabalharam muito com a afetividade, com a emoção, mas quem trouxe uma luz muito maior à sua teoria, né, foi Vallon. Vallon vai defender que para o indivíduo tem o indivíduo ele é composto, sua informação integral, ela é feita a partir do afetivo, do motor e do cognitivo, né? Essa é a formação integral do indivíduo. Ele vai fundamentar 4 campos na sua teoria do desenvolvimento, né? Que vai incluir o movimento, as emoções, a inteligência e a construção do eu. É importante ressaltar aqui que para Vallon, o motor ele vai ter uma grande contribuição nesse desenvolvimento. E trazendo em paralelo com o que a gente tem vivido hoje, é um momento, né, onde as crianças elas estão muito presas em casa e a gente pode fazer uma reflexão de como tem sido esse desenvolvimento do motor para as crianças, sendo que o corpo pede por movimento nessa infância, nesse período, ele está pedindo para que a criança, né, exerça alguma atividade, mas o isolamento tem meio que é, tirado isso de muitas crianças. A gente também pode fazer um outro paralelo, né, que é com a questão da inteligência, que para Vallon, esse pensamento infantil, ele vai ser muito com descontinuidades, com crises e conflitos. É muito importante que a criança ela viva esses conflitos, né? Isso não é um problema, essas crises, esses conflitos, eles não são um problema para o professor e nem para a família, porque para Vallon é isso que vai fazer com que a criança ela consiga sua inteligência, né, boa parte da sua inteligência, ela consiga passar de um processo, de um estágio para outro. Nessa fase, a criança ela vai conseguir um amadurecimento muito maior, né? Então, frisando aqui, é nessa parte onde as crianças elas vão trabalhar
para Vallon, né? É, na teoria de Vallon, essa parte do desenvolvimento, as crianças vão trabalhar muito mais a sua emoção, né? Elas vão conseguir ser muito mais companheiras também para suas famílias e elas vão lidar muito melhor com as emoções dela. Com as emoções delas, vão acabar sendo muito mais racionais. Ahn, Bom, para a papalha, né? Nesse estágio, as crianças elas vão apresentar conceitos muito mais complexos de si mesmas e que desenvolvem sua compreensão e seu controle emocional. Então, nessa parte, as crianças elas vão apresentar um julgamento sobre si muito maior, muito mais equilibrado. Elas vão se expressar de forma muito mais coerente também, né? É uma parte do desenvolvimento que vai contribuir muito para a formação da autoestima das crianças. A gente vai ver que Valon defende muito isso, né? Papalha também, que, que as crianças elas estejam inseridas no cotidiano, né? No social, para que essa autoestima ela seja desenvolvida. Então, para Valon, o convívio social com os adultos e com as crianças, ele vai acarretar muito na aceitação, no trabalho em grupo, na superação de conflitos e nas frustrações também. Nessa fase, as crianças elas vão apresentar uma comparação muito maior com os outros também. E no livro da Papaya, ela vai trazer a teoria de Erickson, né? Que é produtividade versus inferioridade, que é uma parte do desenvolvimento onde a criança ela vai precisar aprender lições, adquirir habilidades que a cultura existe para que ela não se sinta tão inferior com os outros, né? Então, um grande contribuinte para a autoestima vai ser o apoio social também, primeiro dos pais e dos colegas e depois dos amigos e dos professores. Eu arrisco dizer aqui, fazendo um apanhado geral, que as crianças, como a gente vai ver também um pouco mais dando um spoiler do questionário, é nessa parte que as crianças elas vão correr um pouco para o meio de comunicação do TikTok, né? Que é onde elas conseguem desenvolver um pouco do motor, né? Que é não ficar tão parada, e também vão conseguir ter um pouco mais da sua autoestima elevada, por estar adquirindo um pouco do que a sociedade, né, vai estar exigindo delas, né, e também, enfim, é, aprendendo muito dessa questão da sociedade, né. Bom, falando um pouco também do desenvolvimento emocional para essas crianças, elas vão ter um controle das emoções negativas. Então, nessa parte, as crianças elas vão aprender muito da diferença entre ter uma emoção e expressar ela. Vão ser muito mais empáticas e muito mais compreensivas. Então, nessa parte, né, ainda mais no contexto pandêmico que a gente está vivendo, é muito importante que os adultos conversem com as crianças para que elas compreendam o momento que a gente está vivendo. A gente vê, né, que quando se conversa com uma criança para ela usar uma máscara, ela acaba usando, porque nessa parte é uma parte que elas vão ser muito empáticas com a dor do outro e vão ser muito mais compreensíveis. A inteligência ela vai se mover após a afetividade para Valon. Para movimentar a inteligência, é preciso que se movimente os afetos. Nessa parte, a gente pode fazer um paralelo que deve ser por essa questão que a gente seja muito mais, a gente se interesse muito mais. Quando a gente tem afeto por uma coisa que a gente quer aprender, é muito mais fácil para que a gente adquira inteligência sobre aquela questão, né? Bom, indo para a questão da educação e da corregulação e da disciplina, para a papalha, nessa fase, há uma transição da corregulação, que é um momento onde os pais eles vão acabar dividindo muito o poder com os filhos, né? Ou seja, as crianças elas vão estar
elas vão precisar, elas vão começar a ser muito mais autônomas, e para isso não é necessário que os pais, eles estejam regulando exatamente tudo que a criança faça. Então, nessa parte é uma transição da corregulação ao interesse da criança também pelo mundo externo, onde elas vão ser muito mais autônomas, onde elas vão querer descobrir muito mais do mundo, né? É, e o professor, ele vai ser responsável, né? Se caso a gente não estivesse vivendo nesse contexto pandêmico, então o professor ele seria responsável por defender que a criança ela não se prenda só a um tipo de coisa, só a um lugar, só a um espaço na escola, mas a vários espaços. Eu acho que isso passou muito para que os pais façam isso, né? Para que os pais eles não deixem que a criança elas se voltem todo o seu conhecimento, tipo, tudo que elas estão aprendendo só a uma coisa só, né? Que elas conheçam várias coisas. É importante que os pais eles ajudem a criança a descobrir novas coisas, mesmo nesse período. Bom, uma criança no grupo de amigos. É nessa parte, né, que algumas crianças, trazendo para o contexto da pandemia, as crianças elas vão acabar ficando muito ociosas dentro de casa, vão acabar ficando muito entediadas, já que elas não estão tendo, né, esse relacionamento que Valon e Papalha tanto defende. Elas não vão estar desenvolvendo boa parte do aprendizado que elas poderiam ter, né, inseridas socialmente, digamos assim, na cultura, mas entre aspas, né? Porque dentro de casa as crianças elas podem estar sendo inseridas na cultura também. Enfim, um grupo de amigos oferece segurança emocional para essas crianças. Então, como a gente vê, é uma parte onde as crianças elas podem estar tendo uma defasagem muito grande, né? Mas, apesar disso, é um momento onde as crianças elas podem estar tendo apoio da família e de alguns amigos virtuais também. Bom, a gente vai ver um pouco mais também no questionário que a gente fez de como tem sido isso. Então, para Valon e para Papalha também, né, a cultura e a linguagem elas vão, mas para Valon principalmente ele vai trazer a ideia de que a cultura e a linguagem elas vão fornecer os pensamentos e os elementos muito necessários para a evolução das crianças, né? Então, a minha parte foi essa, de um apanhado geral, assim, da perspectiva teórica, né? E a gente vai ver um pouco mais agora sobre a parte do questionário.